Olá, eu sou o Glauber Rocha Romão, consultor de processo da ADScom, a empresa responsável pelo projeto Processo Digital do Ministério Público de São Paulo. Esta apresentação foi proposta para alinharmos alguns conceitos de mapeamento de processos, alinharmos a notação que nós utilizaremos nesta abordagem durante todo o projeto. Mapeamento de processos pode ser proposto com diversas finalidades. Por exemplo, mapeamento de atividades ou conjunto de atividades em determinada ordem que não necessariamente utilizem sistemas para serem executadas. Mas, nesse projeto, especificamente, utilizaremos com foco de automatização de processos, pois o Ministério Público de São Paulo adquiriu uma solução da Oracle que não somente permite o mapeamento dos processos, mas sua automatização por meio dessa solução, com formulários em browser rodando na web, acessando via internet, por exemplo. Então, nós utilizaremos todos os recursos possíveis dessa solução para melhorarmos os processos de negócio do Ministério Público e assim elevá-lo a um novo patamar, a um patamar de uma organização automatizada, melhorada, otimizada. Para essa finalidade, nós utilizaremos uma notação difundida mundialmente e adotada pela solução da Oracle, que é a notação BPMN. Essa notação nos permite representações das atividades do negócio de maneira bem completa, e é o que eu mostrarei a seguir. Mapeamento ASIS. O mapeamento de processo é dividido em grandes duas etapas. A primeira delas é o cenário atual. A segunda, que nós veremos à frente, é o cenário proposto. O atual nós chamamos de ASIS. Ela representa ou deve representar as coisas não da forma que nós imaginamos como deveria ser, mas sim como elas são. Independente de já identificarmos possíveis problemas, possíveis falhas na forma que é executado, por exemplo, integração de sistemas. Nós reconhecemos que falta uma integração, nós reconhecemos que falta a utilização de determinado sistema e nós não utilizamos. É possível. E nós queremos identificar realmente se não é utilizado ou se é utilizado de outra forma, para que nós consigamos entender as necessidades. Né? Então é de crucial importância identificarmos a real forma de operação atual. O que nós utilizamos como base para identificar esse cenário atual são principalmente as reuniões, as visitas em loco, o acompanhamento do trabalho e o que nós já temos de material, como os atos normativos, as leis, todo aquele material que nós buscamos com cada envolvido neste projeto para identificar melhor como é feito. Mapeamento to be, ou cenário proposto, é a nossa segunda grande etapa do mapeamento de processo, e é nela que nós temos a oportunidade de expor aquelas identificações de melhoria no processo. Então, com base no ESIS, nós conseguimos identificar as oportunidades de melhoria e, neste momento, nós conseguimos colocar em prática isso, demonstrar as integrações entre sistemas, utilização de novos formulários, inclusive propor novos formulários de interface de sistemas, novas telas, novas
formas de executar cada atividade. Para isso, nós utilizamos também o auxílio de reuniões, de simulações de processo. Então, com a solução adquirida pelo Ministério Público de São Paulo, nós conseguimos, inclusive, simular o processo como será executado. Quando eu digo processo, eu estou me referindo ao fluxo de atividades. Tudo bem? Então, nesta etapa, conseguiremos identificar, conseguiremos demonstrar o que foi proposto de melhoria, inclusive com as simulações. Notação BPMN. Aqui nós temos representados alguns elementos da notação. O primeiro elemento representa a utilização de um sistema, como, por exemplo, a consulta de processos no estágio, que é uma típica atividade executada com o auxílio de um sistema. Outra atividade que nós temos é a atividade manual, por exemplo, o preenchimento no livro de protocolos realizado sem auxílio de qualquer sistema. Outro elemento muito comum é o nosso inicializador de fluxo, representado por um círculo aqui demonstrado. Um outro elemento é o de término, que é um mesmo círculo, só que com a borda um pouco mais espessa. Outro elemento comum é o difusor de fluxo, que representa uma divisão ou junção de um fluxo. Neste caso, ele está sendo representado aqui com um losango e um X. Esse X vai determinar o tratamento das saídas de cada fluxo. Por exemplo, somente uma das saídas é possível ser executada, né, utilizando o X. Se fosse uma cruz, aqui nesse mesmo losango, representaria que duas saídas seriam executadas simultaneamente e somente após as duas serem executadas é que o fluxo teria continuidade. Isso é possível de representar com essa notação. Um outro elemento é o de subprocesso, muito comum para agrupar um conjunto de atividades. Então, quando nós temos muitas atividades, mas queremos representar em um nível mais alto de entendimento, podemos utilizar deste elemento para esta representação. O outro elemento é o próprio fluxo, que indica qual o caminho de execução daquele fluxo após determinada atividade ou após determinado difusor de fluxo. Exemplo de processo de negócio e subprocesso. Neste caso, temos aqui um exemplo do processo de negócio extrajudicial, que é iniciado por um novo atendimento. Então, vou representar aqui, um novo atendimento aqui. Depois desse novo atendimento, ele pode vir de que forma aqui, com um registro do atendimento, realizado por quem? Pelo oficial de promotoria, representado aqui então na raia do oficial de promotoria. Depois, este atendimento ele passa para fluxo do promotor de justiça, sendo que ele vai fazer aqui a atividade de classificar atendimento. Então, nessa classificação de atendimento, assim como no registro de atendimento, nós temos diversas atividades que poderiam ser subdivididas aqui. E por isso, nós representamos então com o elemento de subprocesso,
condensando esse conjunto de atividades e facilitando o nível de entendimento em um nível maior de abstração. Próximo conjunto de atividades aqui, instaurar procedimento. Uma vez instaurado o procedimento, quais os caminhos possíveis? Arquivar procedimento, sim ou não? Então, nosso primeiro difusor de fluxo exemplificado aqui. Se arquivado, o próximo procedimento aqui, o próximo conjunto de atividades a ser executado é o arquivamento aqui no fluxo 03 de arquivar procedimento. Uma vez que foi arquivado o procedimento, nós temos aqui o nosso primeiro finalizador de fluxo, que identifica aqui o atendimento arquivado. Ótimo, mas e a próxima etapa? Uma vez que a gente tem o subprocesso desenhado, nós sabemos então que nós temos o quê? Outras atividades. E aí entra o próximo nível de fluxo. Então, no caso aqui, o fluxo do subprocesso registrar atendimento. Deixa eu apagar aqui as descrições que nós fizemos do primeiro fluxo. E nós temos então esse subfluxo aqui do registrar atendimento. E vejamos o número de atividades envolvidas que foram, por meio dessa representação, agrupadas em uma única atividade aqui, em um único elemento, representando todas essas atividades de uma vez só. Processo de negócio extrajudicial a partir das reuniões que nós já tivemos. Então, uma vez que nós tivemos todo esse alinhamento, neste ponto, nós fomos capazes de identificar o processo de negócio extrajudicial junto aos promotores, aos oficiais de promotoria, aos envolvidos no projeto, de como é realizado esse fluxo de processo de negócio extrajudicial e vejamos o tamanho que ele ficou aqui. Eu não vou entrar no detalhe nesse momento, não é o objetivo dessa apresentação, mas é só para identificarmos então o potencial desta representação após um alinhamento. Bom, essa apresentação ela teve a finalidade então de fazermos o alinhamento conceitual da forma que nós conduziremos esse projeto de modelagem dos processos de negócio do Ministério Público de São Paulo, a forma de abordagem desse mapeamento para se chegar à automatização, à melhoria dos processos, elevando o Ministério Público de São Paulo a outro patamar. Aqui nós deixaremos então algumas referências utilizadas para este alinhamento, por exemplo, o manual do BPMN pelo órgão responsável por essa anotação, que é a OMG. Então, aqui essa primeira referência. A segunda referência é um corpo de conhecimento relacionado à disciplina de gestão por processo, que é uma das disciplinas que nós utilizaremos neste projeto para chegarmos ao melhor resultado possível da otimização dos processos de negócio do Ministério Público de São Paulo. E por último, um link aqui de um treinamento realizado por um analista de negócios, um colega analista de negócios, Marcelo Neves, que disponibiliza o conteúdo de um treinamento em BPMN de forma gratuita, tá? Para quem tiver mais interesse. Obrigado.
e um ótimo projeto a todos nós.